E fora Paulo Vieira que você fala é. o coach, né? O de inteligência emocional. É porque o Paulo Vieira que eu conheço é Paulo Vieira comediante, artista. Bora começar? Você quer falar de quem? Amiga, eu tenho zero coisas para falar. Chegamos para mais um episódio, né, do Mulher em Pauta. Esse programa que com certeza chega a muitas mulheres e impacta muitas pessoas que a gente não tem nem noção, né? Às vezes a gente acha que tem, não tem. Eu sou Ana Clara Oliveira, jornalista, ao meu lado, Giane, que ela vai já se apresentar. E como de costume, a gente sempre descreve nós, até como forma de sempre lembrar a nossa identidade. Então, no momento eu estou de cabelo curto, cabelo mais escuro, solto hoje, um batom vermelho, uma maquiagem mais suave. Aqui atrás tem fotos minhas, tem livros sobre vendas, sobre comunicação e muitas outras coisas. Você, Giane, conta para mim. Oi, eu sou Giane, sou uma mulher parda, de cabelos pintados ruivos, cabelos grandes, estão abaixo dos ombros. Estou. Como é o nome disso aqui, Clara? É um cardigan? Na verdade, é uma terceira peça. Pronto, estou com a terceira peça. Sim, a blusa é branca, essa terceira peça com traço listrada preto. Estou usando uma blusa laranja, óculos, fone de ouvido com preto, com detalhes vermelhos. Atrás de mim tem um estante, mesmo cenário de sempre, livros na estante, tem microfone, lentes. No programa passado eu disse que tem câmera, mas são só as lentes. E aí é isso. A gente está no nosso sexto programa, Clara, hoje. Olha aí, viu? Não sei se a gente fecha os 8, fecha os 10 para a primeira temporada, e aí a gente, Eu quero fechar os 10. pronto, vamos fechar os 10. E eu tenho uma meta aqui pra gente. Hum. Fechar os 10 e quando a gente fechar o 10º, a gente vai fazer um evento presencial. E tá aí, Lançado, de eventos, lançado o desafio. arrasou. Lançado o Dia, desafio. dia 19 de novembro é o dia da mulher empreendedora, eu acho. Já vamos pensando aí o que é que a gente pode fazer nesse dia. Vamos fazer uma ação. Estão assistindo. E a gente peca muito, claro, porque a gente não pede para as pessoas curtirem, a gente não pede para as pessoas compartilharem. No final, geralmente as pessoas não assistem, né? Mas eu queria aqui, né, pedir agora, logo no início, enquanto a gente está conversando besteira, heresia, para as pessoas curtirem, comentarem, darem sugestões. A gente só Com recebe certeza. de hate, um menino falando que os homens falando as coisas que não tem nada a ver. É aquele hate ali, Red xixi, Pill, Maria. Se conheçam os fosse, se fosse antes, eu ia chorar agora. É, não, mas tem um cara que ele é psicopata. Ele fica Fale bem, as coisas. fale ruim, fale de mim. Se soltar mais alguma coisa, a gente vai na civil, abre um BO, tudo certo. É, eu fico morrendo de medo. Depois que eu tive Maria Elisa, eu fico morrendo de medo. Acho assim, Não, mas não fique tranquila, porque se for coisas pesadas, a gente consegue e tem caminhos para se defender em relação a isso. Mas tem muito hater, né? A gente sabe que a sociedade tem um machismo estrutural, e a gente já falou disso aqui tantas e tantas vezes. Mas o foco é, vamos chegar, vamos gravar 10 nessa primeira temporada, vamos fazer um evento presencial e depois a gente retorna de uma forma ainda melhor, ainda mais estruturada. Até porque era só um rabisco que se tornou realidade e que foi chegando em algumas pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. é, Porque um dos segredos é acreditar, né? E a gente acredita muito no nosso potencial. e Esse é tem um dos sido primeiros. uma boa repercussão e entrega, né? Geralmente, quando tem entrega, Sim, quer dizer que as próprias plataformas estão entendendo que o conteúdo ele é de relevância. exatamente. Se a gente não está aqui papiando qualquer coisa.
Por isso, a gente vai começar hoje. Queria que a gente começasse hoje falando sobre. Hoje é o dia do empreendedor, se eu não me engano, acho que é hoje, comemorado hoje. Eu vi algumas postagens nesse sentido, Para as mas a pessoas gente. que não Mas sabem, a gente gravando dia 5 de outubro. pronto. Mas eu sei que o primeiro ponto que eu queria que a gente abordasse seria as mulheres nessa ocupação das mulheres nos espaços, né, no empreender e tudo. O Mulher em Pauta aborda muito isso, né? As entrevistas que você costuma fazer com as mulheres é sobre esses nichos que elas ocupam, onde elas estão. E eu queria que você começasse com um comentário sobre isso, né? Hoje, Jane, o que é que você mais vê onde as mulheres elas estão mais inseridas com todo esse network, esse contato que você faz. Quais são os nichos de mais atuação? Olha, Clara, primeiro eu fui pesquisar aqui, você estava falando, aí eu fui pesquisar aqui, é Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, né? Pronto. Então, tem muita gente aí que se encaixa, né? Que mexe, faz girar essa economia e a gente está aí, vai sair na quinta-feira, então a gente tem esse tipo de público também, né? São mulheres que empreendem. Deixa eu só contar um fato. Você falou Sim, sobre as mulheres que empreendem. Em sim. 2002, mais ou menos, eu visitei a CDL com algumas pessoas, algumas mulheres, e a gente levou a ideia de uma feira para mulheres empreendedoras e empresárias. Na verdade, a gente falou mais para empresárias. Nessa reunião estava Estela, tinha o presidente da CDL, e tirando Estela, ela foi muito receptiva em relação a essa feira, ela achou a ideia bem bacana. Os homens que estavam lá, eles disseram assim, mas Mossoró tem essas mulheres empreendedoras, empresárias? Aí eu fiquei assim, e eu entendo a visão deles, porque eles me deram um caderninho da CDL, acho que está até por aqui. E aí você abre o caderno, vai para mostrar todos os presidentes e vice-presidentes da CDL. E é muito difícil você achar o rosto de uma mulher. E aí, nessa reunião, eles falando, eles disseram, não, porque às vezes a gente estava se reunindo com as mulheres, e essas mulheres, elas, doceiras, mulheres cozinheiras e artesãs, e aí eles falaram que essas pessoas, essas mulheres não queriam se envolver, às vezes não participavam, eles tentavam. E aí eu fui mais uma vez, porque eu sou muito incisiva. E aí eu fui explicar, não, a gente não quer só, claro que uma mulher doceira, boleira, artesã, ela pode participar da feira, mas a gente não está buscando só esse público. A gente acredita que essas mulheres, elas estejam em outros espaços de poder, como CEOs de empresas, sócias. Nós estamos aqui, somos sócios de empresa. Estela é uma representante. Temos mulheres aqui, como, por exemplo, sócias da Soncel, que são empresas grandes aqui da cidade, que trazem um retorno financeiro muito grande Sim, para a cidade. Então, a gente não está falando de uma feira de artesãos, ou de boleiros, ou de doces, que eles disseram que tentaram fazer uma feira de doces e não vingou. Vingou alguns anos e depois as mulheres desistiram. E aí, pouco tempo depois, a gente teve esse balde de água fria, a gente não teve o apoio que a gente buscou, e aí a ideia se perdeu. Só que hoje a gente tem em Mossoró uma feira, que é a Fêmea, que é sim, uma feira de nível estadual, que traz essas mulheres empreendedoras, empresárias, embora tenha esse nicho também de doces, de artesanato, mas também tem de estética, tem todos os nichos, tem mulheres da tecnologia. Então, eu queria explicar para as pessoas que estão assistindo que às vezes a gente pensa na nossa realidade, na nossa visão, sim, que é a nossa realidade e a nossa visão que é limitada. E não sim, abre o espaço para as outras possibilidades, para as outras pessoas, ou então para entender que não, que existe muita coisa além do nosso umbigo, né? E aí eu queria trazer algumas questões que você falou, essas mulheres quem são as mulheres que empreendem, né? sim. Eu fiz
uma vez eu fiz uma pesquisa sobre o que leva as mulheres a empreenderem. Geralmente, quando o homem vai empreender, ele empreende para se desafiar, para tentar uma coisa nova, para sair da mesmice, Do CLT. para arriscar. E aí, quando você vai ver a mulher, majoritariamente as mulheres empreendem por necessidade. Sim. Foi o que me levou a empreender e é o que leva a maioria das mulheres a empreender. E elas enfrentam muito mais obstáculos, muito mais desafios, e esses desafios que homens não enfrentam. Por exemplo, a mulher, ela vai enfrentar dificuldades em casa, Sim. quando ela talvez não tenha o apoio das pessoas que estão em casa, ela não tem uma rede de apoio para cuidar dos filhos quando elas têm filhos, elas não têm o acesso a empréstimos, recurso financeiro, né, a financiamento, então elas têm essa dificuldade quando elas chegam no banco com a ideia, elas são descredibilizadas ou elas têm uma dificuldade maior para acesso a crédito. E N fatores fazem com que essas mulheres acabem desistindo dessa jornada de empreender, né, dessa jornada de ocupar esses espaços de poder, de decisão, buscar essa autonomia financeira. E eu vou contar só outra situação, Clara. Eu ministrei um curso de empreendedorismo, era um curso de redes sociais nas comunidades rurais aqui de Mossoró. O primeiro lugar que eu fui ministrar foi a Maísa. E lá na Maísa, a gente conversou sobre diversas coisas, sobre essa dificuldade, sobre as mulheres terem essa necessidade, sobre a falta de apoio de parceiros ou de familiares nessa jornada de empreender. E também a gente falou sobre a convivência das mulheres entre si. Porque Sim. o curso era sobre utilizar as ferramentas digitais, como, por exemplo, o Google Earth, que você inserir o seu comércio na localização, né? E um ponto importantíssimo, né? E aí as mulheres disseram assim, no final de tudo a gente começou a conversar na vida, cotidiano, e elas disseram assim, que coisa boa que está acontecendo aqui, que a gente está conversando, está socializando, e e os nossos maridos fazem isso de forma tão natural. A Sim. falou, meu marido toda quarta vai ver jogo, a outra falou, todo final de semana ele sai com os amigos para beber. Ele está assim, ele está socializando com os homens e a gente não tinha esse espaço, então elas me agradeceram muito. Mais do que o conhecimento, eu levei esse momento de socialização para elas. Então, são várias dificuldades que a mulher enfrenta ao empreender, e eu queria dizer, é uma mensagem para as pessoas que comprem de mulheres que são mães, comprem de mães solo. Então, Sim. não deixe só um critério para você selecionar. Você tá. Que aí vem outro assunto que eu queria perguntar para você, Ana Clara, que é o espaço. Às vezes a gente está na nossa cidade, a gente não se sente valorizada na nossa cidade, né? Você quer falar sobre isso mesmo? Porque a gente, eu falo assim, nossos próprios amigos, mas assim, as pessoas perguntam, Jeane, por que que você não manda as coisas para mim? Por que você não divulga? Eu costumo distinguir muito isso de amigos e clientes. Não necessariamente meus clientes não são meus amigos, mas meus amigos não são meus clientes, porque eu forneço mentoria para as mulheres que são políticas. Então, eu tenho muitos amigos homens, mulheres empreendedoras, então essas pessoas, elas não são meu público-alvo. Então, eu posto pouco, quando eu posto um tráfego pago, direcionado, né? E aí as pessoas ficam procurando as minhas postagens para interagir. Então, não posso dizer assim, meus amigos não interagem. Mas aí eu acredito que a interação ela é um fator de apoio, sabe? Para você não se sentir sozinho. Mas quando a gente oferece, por exemplo, doceiras, artesãs, tem uma loja de roupa, você tem uma loja de celulares, e aí seu amigo, sua amiga tem um restaurante, e aí você vai, tá no lugar de você comprar daquela pessoa, você compra de outra, que já tem uma base forte, ou então você compra de fora, né? A gente vê muito compras online, Amazon, Mercado Livre, Magalu. Sim. Você deixa de
fazer com que aquele dinheiro circule aqui, né? Você deixa de incentivar a economia e você acaba não valorizando as pessoas, os comerciantes, as comerciantes, os empresários, as empresárias do local. Você se sente assim, claro, desvalorizada? Ou você sente que você tem espaço aqui em Mossoró e é Deus no céu, Clara na terra? Claro, Ah, eu vou até rir agora, porque eu gostei do exemplo. Hoje eu já eu conversei sobre isso hoje à tarde com o Jefferson, quando eu estava mudando algumas coisas aqui, né? Mas, assim, vou contextualizar. Se eu for botar na ponta do lápis, eu nunca tive uma valorização e oportunidade por parte da cidade. Mossoró é uma terra boa, é uma terra que dá sim para expandir vários negócios, mas ao mesmo tempo, Mossoró é uma terra feita de panela. E quem não faz parte da panela não sai no doce, certo? Então, assim, eu preferi não perder minha identidade e sempre entreguei nas mãos de Deus e que eu esperava pela oportunidade e pela hora certa que ele iria me dar alguma coisa. Quando eu fui fazer comunicação, eu queria ocupar esses espaços de comunicação. Eu queria trabalhar em emissora X, eu tinha metas muito bem claras, né? Porque eu queria. Só, Jeane, que no longo do percurso a gente se decepciona. Porque muitas vezes no lugar que você acha que você encontra apoio, você não encontra. E isso serve para a cidade, para familiares, para algumas pessoas que a gente chama amigo. Então, quando você decide empreender, por isso que eu estou contextualizando, saiba que você vai ficar sozinho. Que por alguns momentos você vai ser o Simba. Você vai ter ali duas pessoas no máximo, com um juízo, um parafusamento igual o seu, porque quem empreende é doideira mesmo. O pau quebra e você tem que aguentar o peso nas costas, que as pessoas dizem logo assim, mas você não é empresário? A piada é logo essa. E eu nunca encontrei esse conforto, esse abraço na minha cidade. Muito pelo contrário, eu tenho pessoas, colegas de turma, de sala de aula, que ia lá por trás e, não contrata não porque é isso, porque não é bom de relacionamento. E eu antes ficava mal, e hoje eu vejo, o problema não está em mim, o problema está em fulano. O problema está em fulano que tem medo do meu potencial. E é isso que a gente tem que entender. Então, eu tive que ir para fora. Eu tive que escutar de grandes palestrantes da minha competência, do meu profissionalismo, da minha facilidade de recálculo de rota, que são uma coisa que ninguém tira de mim. Eu acho que foi um dom assim que Deus me deu. Eu tenho uma capacidade de recalcular minha rota muito rápido. Deu uma coisa errada aqui, eu já recalculo aqui. Como é que eu vou sair daqui? E Geraldo Rufino, ele é para mim, um dos caras que está no digital, assim, que eu tenho maior admiração. Ele fala que o fundo do poço não é o fim. Na verdade, o fundo do poço é o canto onde você vai descobrir muitas coisas. E é nesse espaço que você vai criar uma maturidade e uma mentalidade comercial. Porque você começa a entender que você não pode misturar a amizade com o empreendedorismo, família com o empreendedorismo, e faz esse desmame. É lá que você começa a entender isso. É lá que você também entende que, às vezes, você tem que sair de onde você queria estar para poder crescer, para poder ocupar espaço. E muitas mulheres passam por isso. Às vezes não encontram apoio até dentro de casa, dos próprios companheiros, que eu acho um erro isso. O seu próprio companheiro, às vezes, não lhe incentivar e fica por isso mesmo. Então, como é que você vai crescer? Como é que você vai para frente se você não tem uma pessoa ali que dorme do seu lado e te apoia? Então, são várias vertentes, várias frentes que a gente poderia comentar aqui.
Mas eu me contemplo com sua fala nesse sentido. Eu não encontrei apoio dentro da minha cidade. Ah, mas você está sendo injusto. Não, eu agradeço demais ao Ernie. A UERN foi o divisor de águas da minha vida. Eu vim de um bairro periférico. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu fui criada por várias pessoas. Então, a chance de eu estar aqui conversando com você de uma forma estratégica e até de uma maneira mais intelectual era mínima. Aí eu agradeço à universidade, mas em termos de trabalho, eu posso dizer que hoje é que eu estou tendo um pouco desse reconhecimento. Que algumas pessoas, de fato, ela é boa. Eu escutei essa semana, eu acho que ela nem sabe, né, que eu estava perto dela, mas eu gosto dela pelo trabalho dela, pela narração e por, enfim, pela forma de condução que ela, e aí uma pessoa fez um comentário sobre a minha pauta. Só que a pessoa estava comentando que era legal e ela não entendeu na hora. E ela disse assim: mas todas as pautas delas são pautas de verdade. E eu guardei aquilo ali. Se ela tem esse pensamento de mim, é porque ela entende que eu não faço um jornalismo frio, um jornalismo sem contexto, um jornalismo sem história, um jornalismo sem humanidade. E ser jornalista hoje é empreender, é fazer seu nome, porque a gente vive uma precarização da profissão. Então, se a gente parar para pegar, muitos comunicadores hoje, comunicadoras principalmente, estão empreendendo. Quem está no CLT tem aquele desejo de sair. Mas eu conheço pessoas de Mossoró também, da nossa profissão, que foram embora para ganhar espaço lá fora. Porque Mossoró não dava, porque Mossoró é uma panela. Vai ter algumas pessoas que vão discordar de mim, vai ter outras pessoas que vão amar minha fala, e tá tudo bem. Mas é o que acontece. E, lembrei de uma frase que eu disse uma vez num programa de televisão, acho que foi na Telecabe, com Giacomelli. Eu falei isso, e aí eu disse, mas quando a gente não consegue crescer para cima, a gente cresce para os lados. Exatamente. Então, a gente está expandindo o território, né? Eu vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto, antes da gente seguir, que eu tenho um exemplo para dar sobre essa questão de sair de território, enfim. Mas eu quero dividir isso com você e eu quero saber sua opinião também, em como você se sente em tudo que você passou para estudar, para fazer seu mestrado, enfim, tudo que você passou. E aí tem um trabalho na rede social hoje, que querendo ou não, é com muitas renúncias que você faz, por questão de filho, marido, enfim, uma rotina, né? Você tinha uma rotina, você dividia apartamento com algumas amigas e de repente casou, veio Maria Iris, sua vida mudou como um todo. Mas como é que você se sente tendo que trabalhar 2 vezes mais para construir sua audiência? Aí vem uns caras que se intitula de blogueiro em Mossoró. Eu não estou aqui para atingir ninguém, estou aqui para comentar. E aí, bota o celular aqui, taca o pau em alguém, 20 mil visualizações. Amiga, já pode responder? Fica à vontade. Eu vou responder contando outra história. A gente tem muita história, né? É, Eu fui para uma reunião uma vez, um cara que trabalha com televisão aqui em Mossoró. Ele é sim, praticamente o dono. E aí ele disse assim, primeiro eu dei o preço, e aí ele disse, não, esse preço está fora da realidade aqui para Mossoró, tal, enfim, N questões. Só que aí, o fato foi que ele me mostrou um podcast, videocast, acho que era um videocast. Isso em 2022, de uma digital influencer muito conhecida em Mossoró, que eu não conhecia, porque eu não sou o público-alvo dela. com certeza. Ela ter seu valor, não. E aí,
ele disse: olha aqui, fulana de tal, que hoje eu conheço, depois daquele dia aparece para mim, né? Fulana de tal lançou um videocast só falando besteira, ele usou essas palavras, e eu não assisti, mas posso concordar com ele. Não assisti, não sei sobre o que era. Mas ele só falando besteira já tem, sei lá, 20 mil, 50 mil visualizações, certo? Em 2, 3 dias. E aí ele disse, como é que isso a gente tem que fazer alguma coisa assim, a gente tem que tentar atingir essa meta, certo? Ele disse mais ou menos assim. Aí eu disse, olha, fulano, é o seguinte, qual é o seu objetivo com você ter você chegar, se você chegar no seu programa, a pessoa tem um programa, você chegar no seu programa, e aí você começar a falar de fofoca, certo? Você falar da vida das pessoas, se você começar a se expor, se você começar a falar da sua vida, dos seus defeitos, se você começar a sair um pouco do jornalismo tradicional, da comunicação tradicional, e ir para essa seara do TikTok, do Instagram, e ir para essa seara do. Eu vou usar a palavra ridículo no risível, né? Vamos usar do risível. Sim. E você vai conseguir o mesmo número de visualizações. Coincidentemente, foi na mesma época que Garibaldi postou um vídeo dançando. E esse vídeo ele estourou, porque Garibaldi estava Ora, Garibaldi dançando. arrochando no forrozinho. Deixe ele com o Aí forró dele. é a história do qual é o seu objetivo. Porque o meu objetivo, Giane, não é visualização, não é fama. Eu não quero fama. Vou até botar aqui para falar depois sobre isso. O meu objetivo é vender, ganhar meu dinheirinho e viver minha vida. Certo? Ser valorizada, ser paga pelo que eu mereço. E o objetivo dessa pessoa era o quê? Viralizar, por certo. Porque eu disse, se você fizer a mesma coisa que elas fazem, inclusive se você usar as mesmas roupas chamativas que ela, provavelmente você vai ter uma audiência muito parecida com a delas. Algumas pessoas querem viralizar e receber processo, né? Mas, enfim. Voltando para essa questão dos espaços, né? Do reconhecimento dentro dos nossos espaços territoriais. Hoje mais cedo também, quando a gente estava conversando sobre, eu estava conversando sobre justamente essa questão de refazer algumas coisas, reestruturar, mudar, enfim. Desistir não é uma tarefa fácil. Desistir também dói. E eu aprendi isso na prática. Essa pressão eu sofri. Mas eu vou usar um exemplo que eu usei hoje mais cedo, quando a gente estava conversando sobre reorganizar as coisas, e foi justamente do Rei Leão. Porque na narrativa do Rei Leão, Simba ele veio para ser o sucessor de Mufasa. Mas o meio que ele estava inserido, na verdade, o tio primo dele, né, fez com que ele saísse do reino porque tinha a ganância de estar no lugar de Simba, mas saiba, já deixo claro que quando você tem uma promessa, por mais que as pessoas tentem, mas é a sua promessa, se você nasceu, Jane, com o propósito de impactar mulheres, essa é a sua promessa. E ninguém vai tirar de você. Você pode até acordar um dia triste, chorador, mas no outro vai estar bem, e essa é a sua promessa. Então, Simba encontra Timão e Pumba, né? E aí eu sempre falo que a gente é o resultado do meio. E eles levavam a vida de uma maneira muito nem aí. Seus problemas você deve esquecer, isso é viver, isso é aprender. Hakuna Matata. Só que isso, em certos momentos, trava a gente, tira a nossa identidade e faz a gente acreditar que nós não somos mais aquele leão para buscar os nossos propósitos. E é isso que acontece muitas vezes no meio. As oportunidades que a gente não recebe, que nós não recebemos, são pessoas que querem implementar na gente que a gente não é esse leão.
E aí a gente vai levando. Vai levando e vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Só que já dizia minha avó, que Deus a tenha, que as pedras sempre se encontram. Então, o que está destinado a você, as pessoas podem até tirar de você, mas não tem como. Vai chegar. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque Simba voltou para recuperar o reino, né? Em algum momento, alguém encontra ele e traz ele de volta e ele assume o trono dele e salva o reino. O que é que eu quero discutir com isso? Muitas vezes a gente tem a nossa perca de identidade por conta de pessoas que estão no nosso meio, que nos fazem acreditar que nós não somos capazes, que nós não temos propósitos. A gente internaliza isso e acaba não fazendo o que é para ser feito. Eu acho que esse é um ponto, certo? Às vezes a gente precisa sair de onde a gente estava, se perder mesmo, para se reconectar e entender a força que a gente tem. Porque é isso que algumas pessoas fazem, saem da cidade, ganham destaque lá fora e voltam. E quando volta, as portas estão abertas. Porque primeiro precisou ter espaço lá fora para poder a cidade reconhecer. E é isso que acontece com muita gente daqui da nossa cidade. Vou dar já outro exemplo sobre isso, né? E o último fato, o último fato, que a gente não leve as coisas profissionais e comerciais por levar, que a gente não deixe as pessoas acharem que é uma coisa banal e que a gente só tem que tocar e deixar acontecer. A gente tem que assumir o freio mesmo, a direção da nossa jornada e seguir. Porque a verdade é, ninguém está nem aí se a gente está conseguindo escalar comercialmente, se você bateu a meta do mês, se você impacta as mulheres, se você faz uma coisa que é para ajudar outras mulheres. A sua fala de há pouco tempo vai chegar em muitas pessoas que precisam ouvir. Quando você para dizer assim, compre de mulheres, compre de mães solos, muitas mulheres vão se identificar. E é isso que eu digo, não desista. Por mais que onde você está hoje, o território que você está hoje, não reconheça a sua história e quem você é, mas continue fazendo. Alguém está vendo. E uma hora a honra vem. É uma questão de honra mesmo. Eu nunca desisti. Eu precisei trabalhar em outro ramo para voltar, para ter esse know-how e conseguir fazer outras coisas. E até hoje as pessoas me enxergam como um peixinho e acham que eu não vou chegar onde eu quero. Só que eu já falei, eu tenho um recálculo de rota e eu trabalho hoje em silêncio. Antes eu trabalhava fazendo barulho, hoje eu trabalho em silêncio. Então, quando as pessoas pensam que eu estou ali na rasteira, no fundo, eu estou pensando em como eu vou voltar. Que é embalte e outbound. Depois nós vamos conversar sobre isso, que são termos técnicos das vendas. Aí, você falando aí sobre o seu espaço, além dessa dificuldade que as pessoas têm dentro da própria redoma, né, dentro do próprio espaço que deveria apoiar, né, o filho deveria ter o suporte da terra que o criou, né? E aí a gente também enfrenta as dificuldades quando a gente vai trabalhar para fora, né? Porque eu não sei você, Clara, acredito que sim, acredito que você tenha muita história para contar sobre isso, mas o que tem de xenofobia quando você vai Conto para já, o conto já. 10, porque Norte e Nordeste são nada, né? E aí eu vou contar só duas situações porque por mais que eu, Giane, fale sobre ter que sair da minha cidade para poder sair, assim, não fisicamente, mas sair na prestação de serviço para poder sobreviver financeiramente, eu também, quando eu chego lá fora, eu não faço questão de me encaixar nas outras regiões, né, nos outros espaços lá de fora. Eu prestava serviço para uma empresa
de Fortaleza. Fortaleza. O senhor, ele disse assim, Jeane, quando você está gravando seus vídeos, eu queria que você neutralizasse o sotaque. Antes do negócio de Juliette, que pediram a Juliette para neutralizar o sotaque, isso foi 2020, sei lá. Antes de Juliette, ele já estava pedindo para eu neutralizar o sotaque. E aí eu disse o que ele disse, com certa razão, que eles eram uma empresa do Nordeste. Ele disse, você sabe, Diana, a gente é uma empresa do Nordeste. E a gente é uma empresa de tecnologia no Nordeste e está tentando vender para o povo do Sul-Sudeste. Quando Sim, chega para eles, a gente sofre muito preconceito por ser do Nordeste. Então, ele disse que ele contratava pessoas, vendedores do Sul-Sudeste, para estarem em reuniões, para que as pessoas, os possíveis clientes, os clientes em potencial, não identificassem que a empresa é do Nordeste. Aí eu disse, fulano, é o seguinte, eu sei que é uma forma que você trabalha, é uma forma que as pessoas decidem trabalhar, optam por trabalhar, mas eu quero ir em outra vertente, em outro espaço, que é o quê? Eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho de onde eu vim, e por mais que eu não tenha sido valorizada nesses espaços, eu não posso deixar de falar que eu vim de lá. Então, eu não posso neutralizar sotaque, eu não posso negar e tentar tentar usar uma maquiagem de que não me pertence, uma identidade que não me pertence. E eu aconselho você a fazer o contrário, a não querer clientes que sejam xenofóbicos, por exemplo, a não querer prestar serviço, a se levantar de uma mesa quando você sentir esse preconceito vindo daquelas pessoas. Por isso que você diz, claro, que eu não gosto de atender cliente, porque se o cliente chegar para mim com essa história, olha, aí vem o segundo caso. Prestando serviço pro Orkana, um rapaz chegou para mim, eu mando o meu portfólio, e geralmente eu mando o portfólio, a gente, por mais que eu não neutralize sotaque, eu falo diferente, eu tenho entonação, eu tenho... E não, com certeza. e o sotaque, ele é diminuído, porque quando eu estou falando com você, eu digo oxe, né? Eu puxo as palavras, e quando eu estou nos vídeos, nas apresentações decoradas do texto, eu falo de uma forma mais neutra e mais profissional. Não é uma forma de neutralizar o sotaque, eu sei que eu tenho sotaque. Mas eu mandei esses vídeos e aí ele disse, não, eu queria ver algum vídeo, eu não sei se era um vídeo de live que eu queria, e eu mandei uma live que eu fiz do prêmio Alzira Soriano, de liderança e inovação social. Quando ele viu o prêmio, é um vídeo, é uma conversa, assim, igual eu estou conversando com você. Ele disse, tá, mas tem como você falar o R corretamente? Aí eu disse, como assim? Eu sempre me faço de desentendida. Aí eu disse, não entendi. Aí ele disse, não, porque você não fala o R corretamente. E aí eu disse, continuo sem entender. Pronto, aí ele começou a perguntar outras coisas, porque ele viu que eu não... Eu queria que ele dissesse, não, eu não gosto do seu sotaque. Porque eu ia descer o sarrafo. Eu ia fechar com a cara dele, como a gente diz aqui. Ele ia ver com quantas quengas se faz... Eu não sei nem como é. Mas ele Tava colocado. se faz uma cocada. E aí, ele simplesmente mudou de assunto e eu não respondi mais. E aí ele disse, não, não vai dar certo? Eu disse, não vai dar certo. Porque, primeiro que eu não sou hipócrita, eu não posso aconselhar uma pessoa que nem esse meu amigo que estava falando em Fortaleza, e quando chegar e acontecer comigo, eu fechar os olhos. E você vai me perguntando, mas você não precisava do dinheiro, gente? Sim, eu precisava. Mas eu tenho, e isso é um privilégio, eu reconheço que é um privilégio você abrir mão de um cliente, nem todo mundo vai ter esse privilégio, a pessoa vai fazer, vai precisar, é por isso que existe a prostituição e a precarização da profissão, como você fala. Então, tem pessoas que fazem porque elas precisam, então elas se submetem a essas situações, mas eu não precisava passar por aquilo daquela forma, entendeu? E às vezes eu prefiro não ter o dinheiro, não ter o recurso, ou até passar por certa de dificuldade financeira, aperto, né? Eu acho que a palavra não é dificuldade financeira, passar por certo aperto financeiro a me submeter a esse tipo de pessoa. E aí a pergunta, né, que eu fiz no início é: você, Clara,
Já passou por alguma situação de xenofobia enquanto você estava aí viajando pelo país afora? Várias. Foi só uma, não, várias. O sulista, ele tem essa cultura, né, de achar que eles são os reis e eles sabem de tudo, mas eles estão bem enganados, tá? Eu recebi um comentário uma vez que eu era muito desenvolvida para ser do Rio Grande do Norte, né? E aí a minha resposta foi que eu era realmente muito desenvolvida ao ponto de precisar me levarem do Nordeste para executar um evento lá, né, em um dos locais lá que tem mais eventos, né, de grandes palestrantes. Lá é um local bem interessante que é do sistema, acho que é do sistema SESI lá, que é a Fierme, do Rio Grande do Sul. E aí eu dei essa resposta. E tantos outros, em tantas, acho que não só no Rio Grande do Sul, mas Curitiba também tem um pessoalzinho assim que é bem. E eu sinto muito em falar para eles, né, que a gente tem uma receptividade melhor, a gente sabe atender muito bem, por isso que o nordestino sabe vender e tem facilidade de aprender técnica comercial. E é uma pena, mas eu enfrentei sim em vários estados. Acho que um dos estados que melhor me acolheu foi Minas. Amazonas também foi ok. Por quê? Porque eles sofrem também, né? Essa questão dos indígenas e tudo, né? Manaus, ele é muito rodeado de indígenas, feiras locais, com frutas locais, né? Então, assim, eles sofrem muito com isso também. Então, eles sabem acolher. Mas sempre tinha uma piadinha, o bom dia, quando ia falar com a pessoa, bom dia, fazendo questão de dizer bom dia, porque a gente fala bom dia e não bom dia, né? Ou uma brincadeirinha com alguma frase, sempre tinha uma brincadeirinha ali. Ah, mas é uma brincadeirinha, mas era uma mensagem subliminar, que a gente chama, que era uma forma de falar do sotaque, né? Do sotaque, da questão do ser desenvolvido mesmo, de ser inteligente, de ser estratégico, de ter outras visões. Eles acham que eles dominam, né? Enfim, o país de várias formas e não assim funciona. A gente sabe que tem muita coisa lá, mas o Nordeste, ele, se a gente for pegar em dados, a gente tem inúmeras riquezas de produção de petróleo, a sal, acho que minério também, fruticultura, enfim, são vários nichos. Eu não vou entrar nem na parte de indústria cultural e musical também, né, que o Nordeste é muito forte. Ceará carrega grandes profissionais, como também tem grandes profissionais que saíram do Ceará e foram morar fora em São Paulo e outros estados, mais por questão de abertura comercial, e isso é entendível. Então, assim, essa questão da xenofobia, ela é muito forte. E eu acredito que ela não vai acabar, porque às vezes a gente mesmo brinca, né? A gente mesmo critica o outro, fala do outro numa narração, seja na forma de falar, na forma de se posicionar. A gente faz piada disso, né? O próprio humorista às vezes faz piada disso, mas a gente faz piada como crítica também. Eu vejo como que eles criticam mesmo e de uma forma irônica. Então é muito forte. E eu não acredito, Jane, que isso vai acabar tão cedo. Mas chegou ao ponto que quer falar bom dia? Fala. Quer falar do meu sotaque? Fala o que quiser. Se vocês fossem tão bom assim, eu não estava aqui. Se vocês fossem tão bom assim, eu não estava vindo lá do Rio Grande do Norte, pegando tantas horas de voo para chegar aqui, escala em Brasília, porque o Rio Grande do Sul é tão longe que a gente tem que fazer escala para chegar lá, né? É mais longe daqui para o Rio Grande do Sul do que você sair de Fortaleza para Miami, que é 6 horas, mais ou menos, se eu não me engano. Então, assim, fala o que quiser, sabe? Eu fui mais de uma vez lá, e lá tem muito isso, né? Nós, pardos, já somos pretos para eles. Branco, para eles, tem que ser. Claro, né? Oi? E olha que você tem os olhos claros.
eu com os olhos claros sofri o que eu sofri. Imagina quem tem a pele mais escura do que a minha, o que é que não passa, né? Então, assim, eles olham meio que tortinho, porque branco para ele tem que ser branco, branco mesmo, quase albino, para ser elite, entendeu? É bem complicado. Tipo, nasceu pardinho assim, vamos fazer o DNA para ver se esse menino é seu filho mesmo, se a pessoa for do sul, porque é isso. Só que, enfim, a gente entra em outro ponto, né? O nosso país é um país místico, é um país de diversidades, então eu não vou usar a palavra, eu ia usar uma palavra, mas não vou usar, para não baixar o engajamento da gente. Mas é preciso entender, preciso estudar mais história, diversidade, o povo, né? Vamos estudar, meu povo, vamos ler um pouquinho mais, que aí a gente vai parar de perder tempo com certas coisas e, enfim, o país vai avançar. Acho que o país não avançou mais ainda, porque as pessoas perdem tempo com coisas pequenininhas, né? Como a cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo, se o cabelo da fulana tá curto, se não tá, se ela fala assim, se ela fala assado. O brasileiro, ele perde tempo com coisas pequenas, e eu acho que é isso que faz com que a gente estacione em alguns pontos, sabe? E eu desejo boa sorte para quem tem preconceito. Por exemplo, o hater, né, que deixa mensagem aí nos vídeos. É um cara, né, que queria muito colocar a cara, fazer um vídeo, ter a coragem de falar e aparecer, e não tem. Então, hoje eu acredito que o hater é o cara que quer ser e não tem coragem de fazer metade. E coincidentemente sempre é um fake, né? Nunca é uma pessoa com Isso, exatamente. Então, são pessoas também incomodadas com a gente, enfim. Eu comecei a observar isso, né? As pessoas não querem que a gente tenha sucesso, que a gente chegue, mas quem determina não são elas, e que bom que não são elas. Porque enquanto eu tiver saúde e vitalidade, eu não vou parar. Eu só paro no dia que Deus quiser. Então, e beijos de luz, gente. a gente é porque a gente não tem o que falar, né? Hoje a gente tava sem nada. A gente sempre vai ter que falar, porque a gente lê, a gente estuda, a gente tem contato comercial, a gente entende, você até mais do que eu, um pouco do universo feminino. Então, quem não tem o que falar, é porque é o que eu falo para você, é o cara que tem que esperar sair um fuxiquinho na cidade para ficar alfinetando blogueiro A ou B, ou falando bem de político, enfim. Essa não é a nossa meta, né? Não é a nossa metodologia também. A gente está aqui para atingir outro público, e que muito bem, né? Então, Mas é tá. humilde, viu? Você Oi? muito humilde você dizendo, até você mais do que eu disse, Não, mas é a verdade, né, Jane? É seu público desde sempre. Você sempre gostou disso, você já discutia isso no mestrado, estudos aprofundados, sabe os conceitos de violência de todas as formas, que muita gente nem sabe que existe violência simbólica, violência psicológica, violência física. São vários tipos que você estuda há um tempo, então não tem como arrancar isso de você. Na verdade, eu admiro muito porque as pessoas não leem, as pessoas. Sim, e assim, a gente vai entrar num ponto agora que eu vou puxar, que nem estava combinado, mas eu vou puxar. O IA, né? O IA, ele vem como na minha concepção, como algo que viesse para nos ajudar, né? Uma ferramenta estratégica. O IA, ele pode abrir portas de várias maneiras, em vários nichos. Só está usando IA para mudar os cabelos, o corpo, ficar mais magro e tudo. E isso tem um impacto muito grande. Isso disforia de tem, imagem. isso tem uma reflexão muito grande. Quando você distorce a sua imagem, você está dizendo para as pessoas que você não é feliz com ela. Então, ao mesmo tempo, entrega aí uma pauta social a ser discutida.
que é a mentalidade, que é a saúde mental, que é várias coisas, que é a autoestima, principalmente as mulheres, a quantidade de mulheres que vêm utilizando o IA para isso. E por que não utilizar o IA, por exemplo, para me criar uma ferramenta? Por que não usar o IA como suporte para me desenvolver um aplicativo do meu negócio? Então, a gente está deixando de pegar coisas que estrategicamente seriam interessantes a nosso favor para utilizar como armas. Fora Armas, essas, armas, armas persuasivas, que eu falo, né? fora essas inteligências artificiais Sim, criando banco de dados aí perigosíssimo, exatamente. Então, assim, mapeando. e eu estou falando exatamente, eu estou falando, gente, de inteligência artificial, não estou falando de chat GPT, né? Porque até se você for, até isso as pessoas não entendem que você parar para estudar, existem diferenças ali, entendeu? São bem diferentes, assim, tem várias coisas a se questionar. Mas, Giana, é um ponto que me fez refletir bastante essa semana, sabe? Quando eu fui vendo isso, principalmente mulheres, né? Que ponto social nós chegamos, né? Então, além da xenofobia, vem essa distorção, vem essa cultura do emagrecimento, vem essa cultura do digital perfeito, e entre outras coisas que acabam mexendo com todo esse universo feminino. E eu vejo muita gente boa com medo de aparecer, de botar a cara, divulgar o negócio. Ó, eu vendo isso por conta de gente ruim, por conta de hater. A gente falta só 10 minutos, né, para encerrar o programa. Que já passou por tudo isso, né? E passa muito rápido, né? E Passa. aí, não que a gente nunca passe de que o programa passar teve 1 hora e 3 minutos. Então, Mas teve um equívoco no programa passado, calma. só ficou pequenininho o meu mesmo, que era eu falando sozinho. Não, mas enfim, eu não sei nem o que eu falei, eu fui dormir, eu tava. Mas eu queria só voltar, é só um exemplo que eu acho que não tem nada a ver com o que a gente estava falando agora, mas é porque eu disse, não, depois eu quero falar sobre isso, que era sobre fama. E aí Sim, eu falei da questão de que eu não queria ser famosa, que essa pessoa queria ser famosa, né? sim, Esse sim, cliente em potencial. E eu vi uma entrevista uma vez de Clarice Falcão. sim, E aí ela disse que ela parou de fazer, ela ainda é artista, ela ainda produz, só que ela parou ela diminuiu o ritmo. Ela estourou no álbum Monomania, eu acho que ela fez quando ela estava no Porta dos Fundos. E aí ela reduziu o ritmo em uma entrevista. Perguntam a ela por quê. E ela sumiu numa época e depois ela voltou a produzir. E aí ela disse porque ela estava sentindo o Mickey. E ela não queria ser o Mickey. E eu acredito em artistas, eu acredito que a pessoa que produz a arte, ela, de forma genuína e de forma, talvez, a palavra não é altruísta, mas por falta de outra palavra, de forma altruísta, de forma que você produz a arte, porque sem aquilo você não conseguiria viver, e ela não produz pela fama. A fama é uma consequência. Ela produz porque ela precisa sobreviver e porque ela não consegue viver sem ser essa produtora de arte. E aí, eu não quero ser o Mickey, né? Ela fala nesse sentido de não poder andar no canto, das pessoas que chegavam, elas não queriam conversar, elas queriam tirar foto, isso aí. Então, ela, como artista, queria ter uma troca. Ela queria ter o diálogo de dizer, poxa, escutei seu álbum, achei interessante, você viu disso, fazer uma análise crítica, contar como foi que tocou aquela pessoa de alguma forma. E as pessoas não, chegavam, posso tirar uma foto, tirava foto e embora. Então ela estava se sentindo um Mickey e ela não queria ser o Mickey. Então eu também não quero ser o Mickey. Eu não quero fama assim de jeito nenhum. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Eu quero ter os espaços as portas abertas, né? Eu quero que os espaços
me recebam, mas eu não tenho essa pretensão de ser famosa. Outra coisa que eu queria falar, antes da gente encerrar e passar para você, né, antes de você A encerrar, bola. eu queria falar sobre as eleições. Estamos há um ano das eleições, né? Elas serão em outubro do ano que vem, e as mulheres que serão candidatas, elas, quem não está se preparando, como no vídeo, no episódio 4 eu falei, tem gente que está em pré-campanha desde 2024, desde 2023, desde 2022, Sim, 2020, essas pessoas que não começaram ainda a estruturar o seu conteúdo, não começaram ainda a se preparar estrategicamente, a se posicionar tanto no físico quanto no digital, que elas estão perdendo tempo, que elas precisam correr, que quem sai na frente, quem começa a se planejar logo, quem se perfeito. tá, tem mais vantagens, tem só vantagens, na verdade. Tem mais vantagens no período eleitoral, porque primeira coisa que o povo vai parar, não vai dizer é Pia Fulano só aparece de 4 em 4 anos. Então, cuidar dessa sua imagem, cuidar da base, ir atrás de base, se você não tem base, para você começar essa jornada aí, porque 2026 está aí, né? Então, menos de 12 meses aí para a pessoa se preparar e a pessoa loiana ainda, a pessoa, entendeu? Ai, não sei. Por mais que a pessoa não. Tô pensando se eu vou. É, vamos fazer essa campanha. Por mais que a pessoa não saiba se ela vai. Qual cargo ela vai concorrer, que ela se prepare. Até para barganhar apoios. Ah, eu não vou concorrer nem deputado estadual, federal, não quero ser vice nem governadora, mas ela comece a preparar esse território, esse posicionamento, para ela barganhar um apoio, por exemplo, eu apoio você como candidato a deputado estadual federal, em troca de um apoio em 2028 para ser vereadora, entendeu? Então, já construir esse caminho no posicionamento de imagem. Então, era isso que eu queria falar, que é dessa importância desse planejamento, reforçar a questão das turmas, certo? Das turmas de novembro, que são 5 vagas desse acompanhamento das mulheres que serão candidatas, vai ter planejamento, vai ter análise de relatórios, vai ter análise SWOT. Então, são muitas novidades aí que a gente vai ter, vou passar a bola para você comentar, fazer sua análise final, você que está maravilhosa, É. fique à vontade, claro. Não esqueça de pedir aí para o povo comentar, curtir, compartilhar. Gente, vou pedir agora porque eu sou esquecida, né? Por favor, curtam, compartilhe com outras mulheres, que a gente possa chegar ao máximo de mulheres que seja possível, né? Estou muito feliz e acredito que esse projeto vai tomar proporção, né? Sobre fama, ela é um preço a se pagar, né? E nem todo mundo quer pagar esse preço. E um deles é isso, né? Ter a vida privada. Isso acontece com muitas pessoas, gente, porque começa a perder a identidade, que foi o exemplo que eu falei mais cedo. Quando você não perde sua identidade, que é o caso dela, fica mais fácil de você manejar e quando você ocupa determinados espaços. Mas eu acho muito massa esse seu pensamento de ser uma pessoa normal, uma pessoa simples, e construir o que você quer e ter muito claro as suas decisões. A gente sempre tem que saber o que a gente quer, né? Ter um pouco de ambição. É, ter um pouco de ambição também. Mas, enfim, ambição, as pessoas levam sempre para o lado muito negativo, e a gente pode falar disso em outro programa, né? Sobre o que você falou da questão das eleições. Importantíssimo, acho que é um trabalho magnífico esse trabalho que você está desenvolvendo. Acredito que as mulheres devem sim procurar. Eu vejo dificuldade comunicacional, eu analiso mulheres também e vejo que no nosso Rio Grande do Norte, algumas têm dificuldade sim em se posicionar, acaba pegando vícios de linguagem de outros prefeitos e está replicando, isso não está ficando legal, isso impacta e a gente está aqui para ajudar a construir a própria identidade e não copiar a identidade do outro, né? Tem ideias que a gente sim pode pegar como referência,
mas referência não é cópia. Então, as mulheres precisam, da política, precisam entender isso, e com certeza, a estratégia começa de agora. A pré-campanha começa agora. Se você não faz uma boa pré-campanha, se você não estuda, se você não avalia os seus pontos negativos e positivos para trazer eles a seu favor, sinto muito, as suas chances são mínimas. E eu não falo isso só para as mulheres que vão se candidatar, não, tá? Eu acho que as mulheres que também fazem parte de convenções partidárias, enfim, trabalham na política deveriam sim investir muito nisso, né, em estratégia. Às vezes, às vezes você trabalha, por exemplo, numa secretaria de tributação e quer dar um conteúdo de tributação digital. Por que não procurar você, né? Você é mulher e vai saber dar os caminhos de como essa pessoa se posicionar. Então, são várias vertentes dentro dessa política que é possível. Então, eu acho muito interessante. Hoje você não falou de livros, mas eu estou com um pouco. Enfim, Pode falar. eu vou deixar esse livro hoje. Ponto de inflexão. Uma decisão pode mudar tudo, de Flávio Augusto, certo? Eu vou deixar esse livro aqui hoje, eu poderia deixar muitos outros, mas ele é um cara que saiu do nada, né, do Rio de Janeiro, trocou uma carreira para empreender no Brasil, hoje um dos maiores empreendedores do Brasil. E o ponto de inflexão da sua vida, às vezes, é justamente a decisão que você tem que tomar para as coisas acontecerem. Então, eu deixo como reflexão. Qual é o ponto de inflexão que você que está nos assistindo agora tem? Qual a decisão que você precisa tomar para mudar a sua realidade? Não espere as coisas caírem do céu, porque a decisão precisa vir de você. E quanto mais mulheres se posicionarem, mais mostrarem o potencial que a gente tem, a, a probabilidade, as alternativas, a capacidade intelectual, as chaves que a gente tem, o recálculo de rota, quanto mais as mulheres se posicionarem, menos ponto de inflexão a gente vai ter no mercado feminino. Não importa se a pessoa que está do seu lado não lhe apoia. Você, primeiro que tudo, tem que se abraçar e se apoiar. Então, não esqueça, uma decisão, ela pode mudar tudo. Você arrasou. E é isso. Não dá Tá para trás. Let's go! Até a próxima. A gente se encontra para falar mais de Mulheres em Pautas. É isso. Teve umas horas aí que parecia que você estava falando para mim. Falha. Hoje você estava muito. Eu disse, será que é Deus que está profetizando pela boca de Ana Clara? Pode ser. Eu estava quase chorando. Por 11 horas você estava falando aí. Eu sou usada sempre. Por que que foi? Não, essa que você falou de empreendedorismo, falou sabe, umas mensagens assim, hoje você estava muito mensageira. Acho que renderam vários cortes legais, inclusive. Eu acho que eu tô assim hoje.